Agradeço tantas pessoas diferentes aqui, com tantas vontades diferentes. Agradeço vocês aí por essa atenção e por esse carinho. Podemos começar, então, né? Brother, podemos sim. Eu acho que a apresentação tua para quem não conhece, né, para quem não sabe um pouquinho, para quem um pouquinho mais do Edson Mackenzie, que ele é diretor de investimento na The Venture City, mentor de negócios de um dos mais influentes empreendedores do ecossistema de inovação do Brasil. E veio bater um papo aqui conosco, gentilmente, para falar sobre design de negócios. Então, não vamos ficar nos adelongando mais não, mas já está na tua mão, meu brother. Vai falando aí. Nós estamos à tua disposição. Não sei se você quer, caso o pessoal tenha perguntas, que faça no momento ou quer que deixe mais para o final, caso surjam perguntas. Qual que é a tua ideia? Mas fica à vontade aí, o que você preferir, nós fazemos, beleza? Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado aí por essa generosa introdução, como sempre. Você é um cara que sempre é muito carinhoso comigo. Eu sou muito grato. Bom, gente, eu não quero gastar muito tempo fazendo meu self-promotion aqui. Eu acho que, basicamente, o que eu posso falar para vocês é que eu estou nesse mercado já há quase 20 anos, né? Meu primeiro CNPJ foi em 98. Foi uma empresa de software, né? Desculpa, foi uma empresa uma produtora de áudio e vídeo. E em 2001 eu abri meu primeiro CNPJ de empresa de tecnologia. Em 2004 eu abri um CNPJ para o Videolog.tv, que foi uma empresa que teve maior ascensão. E agora, no último ano e meio, eu estou representando a The Venture City, que é um fundo de investimento americano, Early Growth. A gente tem foco em empresas de tecnologia. Essa pauta que eu estou trazendo para vocês aqui é parte dos meus estudos dos últimos anos. Eu tô agora em pré-venda do meu livro de pitch, então eu não quero vender nada para vocês, só estou falando que agora tem um material que está pronto, que é de pitch. O próximo vai ser sobre intraempreendedorismo, e o terceiro, que vai sair então daqui a um ano e meio, provavelmente, vai ser um livro sobre design de negócios, que é essa pauta. Então, o que vocês vão ver aqui hoje é resultado dos meus estudos, das minhas experiências, das coisas que eu tenho feito todos os dias. Então, eu espero que vocês gostem, sintam-se confortáveis, tanto para me chamar de Mac, meus amigos me chamam de Mac, e também sintam-se à vontade também para me interromper, porque eu não estou vendo vocês, eu não estou conseguindo enxergar vocês aqui por conta da visualização do meu computador. Mas vocês podem ou levantar a mãozinha, que eu vou vir aqui, ou chamar meu nome, que eu vou interromper para poder conversar com vocês. Quem tiver um pouco mais de vergonha e quiser também fazer perguntas via chat, pode fazer, que o meu grande mestre, Sérgio Ottavini, vai ler essas perguntas também, e a gente pode seguir aqui. Fechado? Vamos lá, gente. Para começar, what the hell is design de negócios, né? Esse é um termo que vem se popularizando nos Estados Unidos para ajudar o que no passado era conhecido como business development, né? Desenvolvimento de negócios. Eu já trabalhei como BizDev, já usei bastante o nome de BizDev, mas hoje eu gosto de trabalhar com design de negócios por um motivo bem especial. Aqui a gente está trabalhando com duas coisas muito antagônicas, né? Design, que é muito utilizado para negócios com base na criatividade, com a base na arte, e negócios, que é uma coisa muito utilizada para quem é mais lógico, para quem é mais pragmático, né? Então, basicamente, para mim, design de negócios é quando a gente bota a galera de humanas e a galera de exatas na mesma sala e faz essa galera conversar a mesma língua, que é o que faz com que uma empresa cresça. Então, para mim, é isso que é o grande diferencial. E a primeira pergunta que eu gosto de começar essa apresentação para vocês é falando o seguinte: por que você não cresce? Né? Quando a gente fala você, no caso, o seu negócio, as startups, para quem está numa área de advisory, para quem está como investimento, por que aquela startup não cresce? Ou se você está empreendendo, que é a dor de quase todo empreendedor, né? Que ele chega no momento da sua carreira, que é como que eu posso ganhar mais, gastar menos, encontrar um diferencial. Então, é aquele momento que a gente não sabe o que fazer, né? Por que o teu negócio não cresce? E aí são para dúvidas como essa, para dores como essa, que a gente desenvolveu essa apresentação. Para começar, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês
é uma pauta chamada Blitzscaling, que também é o resultado de estudos de um cara chamado Reid Hoffman, que ele é fundador do LinkedIn, e basicamente ele começou a agrupar uma série de tomadas de decisões e pensamentos e estratégias e criou um método chamado Blitzscaling, que hoje pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então, what the hell is Blitzscaling? Né? A tradução literal seria escalando como um raio, né? Escalando de maneira exponencial, crescendo, ou então crescendo rápido para caramba. Então, alguma coisa nesse sentido. Mas como que a gente consegue fazer um negócio parecer aqueles frangos cheios de hormônio? Né? Como é que você consegue fazer ele crescer muito, muito rápido de maneira consistente? Basicamente, a gente precisa mudar a nossa cabeça no que a gente chama de hipótese de negócio. Quando a gente pensa num negócio, a gente pensa no modelo tradicional, o que a gente imagina? Nossa, o Sebrae trabalha com 4 estágios básicos, né? Curiosidade, ideação, operação e tração. Então, quando a gente tem uma curiosidade, a gente começa a ficar pensando muito naquilo, a gente parte para a ideação. E aí a gente tem aquele conceito do MVP, né? Construir um produto mínimo viável, construir alguma coisa, experimentar, fazer com que ela aconteça, e depois a gente pensa como a gente vai para a operação, para o próximo passo. Né? O que é a operação? É quando você consegue encontrar um veio nessa sua ideação que você começa a ganhar os seus primeiros reais, né? Os seus primeiros dinheiros. A gente começa nesse momento. E o que é a atração? É quando depois que você descobriu como ganhar seus primeiros dinheiros, como você consegue automatizar esse processo. Então, esse é o processo tradicional. Até aqui não tem nada de errado, tranquilo, você pode começar o seu negócio dessa maneira. Então, mas o que é o Blitzscaling? É a gente inverter o jogo. Então, se você está na curiosidade, em vez de você sair da curiosidade para a ideação, você sai da curiosidade direto para a operação. O que é direto para a operação? Vendendo, fazendo de tudo para que você possa vender. E quase todos os dias eu converso com empreendedores, e aí isso é muito comum para quem está empreendendo em cima de uma rede social, que a resposta é: o TikTok vale não sei quanto, o Facebook vale não sei quanto, o Instagram vale não sei quanto, então, quando eu chegar com tanto de audiência, também vai valer tanto. Eu falo assim, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu não gosto de futebol, tá? Mas eu nasci na favela. Eu conheço uma porrada de cara que nasceu na favela junto comigo, que adorava, que sonha jogar futebol, ser jogador de futebol. Quantos Neymar você conhece? Aí o cara para e trava. Fala, beleza, eu vou melhorar. Isso que eu estou te falando é o TAM, né? Que é o Total Addressable Market. Dentro do Total Addressable Market de moleques que moram na favela, você tem aí milhares de pessoas que querem ser o Neymar. Agora, qual que é o SAM, né? Que é o Service Addressable Market? Qual que é de todos esses caras, qual que tem talento para jogar bola? Esse aí, na primeira, eu já sou limado, não gosto de futebol, então não sei jogar. Mas de todos esses caras que sabem jogar, beleza. Aí você já dá um baita de um funil, né? Que é aquele cara que é peladeiro, todo sábado. Beleza. Agora, de todos esses caras, vamos dizer que você chegou agora num som que sejam 3 caras, tá? Desses 3 caras, você tem 3 caras que são lá: Neymar, Ganso e o Pato. Quantos desses 3 caras são o Neymar? Aí o cara fala, aí você está me quebrando. Eu falei, então, cara, é a mesma coisa. Então, pare de se comparar com um negócio que está totalmente fora da tua realidade. O que você tem que fazer hoje é vender. Basicamente é isso. Se você tem uma ideia de negócio, você tem uma curiosidade, você precisa passar esse teu negócio num prisma chamado desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Passou no prisma? No primeiro ponto no primeiro vértice é desejável. Desejável por quê e por quem? É desejável por homens acima de 35 anos e empresários que trabalham com tecnologia. Legal. Oferece para esse cara. Tenta entender se é economicamente viável que esse cara compre o teu produto. Mas espera aí, mas eu ainda estou só com a ideia, eu não tenho produto. Não importa, vende. Tenta vender. Conseguiu vender? Não conseguiu. Por que você não conseguiu vender? Porque falta isso, falta aquilo. Então, assim, você tem a hipótese que essa coisa vai funcionar. Vamos supor que você conseguiu encontrar o que a gente chama de ICP, que é Ideal Customer Profile. Conseguiu encontrar o perfil de cliente ideal que você conseguiu encontrar e essa pessoa diz que ela quer te pagar. Beleza. Então, o negócio ficou economicamente viável. Quer dizer, o volume de dinheiro que você vai gastar para que aquela coisa aconteça,
você encontrou alguém disposto a pagar aquilo para você. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Quantas pessoas no mundo desejam viajar para o espaço? Cruzar a linha lá, esqueci o nome da linha agora, que é a 100 quilômetros da Terra. Ah, puta, deve ter aqui... A gente tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Vamos dizer aí que tem pelo menos 1 milhão de pessoas que topariam viajar acima de 100 quilômetros da Terra para chegar no universo. Beleza. Dessas 1 milhão de pessoas no mundo, que é o TAM, quantas são o seu SAM? Né? Quantas teriam bala na agulha para poder bancar isso? Vamos reduzir isso aí para os 100 caras mais ricos do mundo. Né? Se a gente reduzir isso para 100 caras mais ricos do mundo, qual que é o seu som? Qual que é o seu o mercado assim, consistente? Seu som, que é Service Obtainable Market. Qual que é o seu mercado que você realmente pode obter? São 3 caras. Jeff Bezos, Richard Branson e mais um, no máximo. Né? E desses 3, 2 tem bala na agulha para bancar a conta para subir. Deu para entender? Então não adianta você pensar que você vai mandar um cara para a Lua se quem pode pagar por aquilo naquele momento não está disposto. Basicamente é isso. Então, se você encontrou um negócio, você vai construir um negócio que seja grande o suficiente, que tenha alguém disposto a pagar. E agora o terceiro ponto, tecnicamente possível. Por mais que o Bezos, o Branson e o... Nossa, deu branco agora o cara da Tesla. Deu branco total, Sérgio. Me ajuda. Elon Musk. O Elon Musk. Eu ia falar que era o Polícia Federal, porque uma vez usaram a foto dele no Paraná como Polícia Federal, né? O Elon Musk. Se por mais que esses três caras tiveram que esperar pra caramba construir as suas próprias plataformas e bases para poder fazer o primeiro voo acima de 100 quilômetros. O que isso significa? Que a tecnologia que a gente tem hoje, por mais dinheiro que esses caras tenham, a coisa ainda não acompanha. A mesma coisa pode ser aplicável ao teu modelo de negócio. Então, o que você tem que fazer? Teve uma ideia de curiosidade? Tenta vender. E, cara, trabalhe o máximo que você puder para vender até você conseguir fazer a venda. Conseguiu fazer a venda? Aí a gente passa para a fase 2, que é a fase de você construir um protótipo em cima da que a pessoa quer comprou. Porque é o seguinte, eu poderia ser um cara e falar assim, olha, eu quero construir um projeto que vai levar alguém para cima de 100 quilômetros da Terra, para ver o planeta do espaço. Legal. Quantos caras estão dispostos a pagar por isso? 3. Desses 3 caras, beleza. Eu vou construir. Aí sim, eu vou entender o que esses caras querem, e aí eu vou construir um produto que vai atender esses 3 caras. Eu não tenho que atender a 1 milhão de pessoas, tenho que atender esses 3 caras. Depois que eu entender e atender esses 3 caras, aí sim eu começo a ir para a fase 2, que é construir uma operação. Isso é o blitzscaling. Porque quando você entende essa lógica que eu acabei de construir para vocês, você começa a ignorar uma série de hipóteses, coisas que não tem que estar na sua cabeça. O que você está focado. Olha, eu vendi isso, eu preciso entregar isso. Depois que você entrega, você conseguiu fazer a coisa funcionar, você vai para um outro passo. Que passo que é esse? É você fazer com que entender o quanto que você... A gente começa a trabalhar um pouco com design thinking aqui, que é construir, mensurar e aprender. Quanto que eu gastei para construir isso? Como que eu posso medir tudo que eu gastei para construir isso? E o que eu aprendi com esse processo? Né? Se a gente voltar agora lá para o Elon Musk, que ainda não conseguiu, é o terceiro que está na nossa lista aqui, esse cara, por exemplo, ele ainda estava testando agora há pouco tempo, 1 ano atrás, que ele conseguiu fazer um foguete que sobe, que desce, que volta. Que os outros 2 não conseguiram. Os outros 2 só fizeram um foguete que vai, e aí larga o foguete lá no espaço, vira mais lixo espacial, e aí solta uma cápsula que vai descendo até chegar aqui em segurança. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O blitzscaling é você inverter a sua lógica de desenvolvimento de negócio tradicional. É você começar... Teve uma curiosidade de negócio? Vende. Depois que você vendeu, encontrou alguém que está disposto a pagar, aí você vai para o próximo passo. Se você aplica esse conceito cada vez mais rápido, com cada vez mais velocidade, você começa a entrar numa segunda grande etapa. Por exemplo, mensurar o tamanho do seu negócio pela quantidade de pessoas, pela base de clientes, pelo volume de atendimento que isso gera e pelo volume de receita. Então, hoje, a gente tem negócios, aí isso aqui a gente pode aplicar muito às startups,
E a gente precisa entender um pouco, por exemplo, só para antes da gente entrar aqui, eu gosto muito de falar com o Paraná, porque no Paraná é muito claro para vocês a questão do cooperativismo, tá? E aí, vocês devem ter visto muito falar sobre os unicórnios brasileiros. O Brasil hoje tem 16 unicórnios. O que são unicórnios? São empresas que valem 1 bilhão de dólares ou mais, né? É esse o conceito de unicórnio. Empresas que têm um valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Se a gente for contar só no Paraná quantas cooperativas têm um valor de mercado acima de 1 bilhão, eu já contei pelo menos 40. Então, o que eu quero entender para falar para vocês é o seguinte: esse mundo da startup, a gente precisa entender, mas tem muita startup que fatura muito menos do que uma padaria. Então, a gente tem muito glamour, tem muita espuma e às vezes tem muito pouco chopp. Então, a gente tem que olhar sendo bem pragmático. Então, o Blitzscaling ajuda a gente a entender isso, tá? O que é o primeiro estágio de um Blitzscaling? É uma família. Tem algumas pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Dessas pessoas, elas precisam atingir uma base de clientes de pelo menos até 10 mil clientes. Muitas delas têm zero atendimento, né? Zero atendimento para essas pessoas, e elas atingem uma receita de até 10 milhões de reais ou de dólares, enfim, é o que elas conseguem atingir nesse momento. Qual que é a fase 2? É quando você passa para uma tribo, quando você passa para um modelo de negócio com algumas dezenas de pessoas, atingindo uma base de clientes aí 10 vezes maior do que a base anterior, com alguns atendimentos, com os primeiros atendimentos aí que demandam muito, com um faturamento acima de 10 milhões de reais ou de dólares. Você escolhe a moeda que você quer trabalhar. Depois a gente vai para uma vila, depois a gente vai para uma cidade, depois a gente vai para uma nação. O que isso quer dizer? O empreendedor, hoje, ele ainda está muito preocupado em fazer um negócio que é cool, que é legal, que é fofo, que é bonitinho, ele quer fazer um negócio porque ele quer dar entrevista na televisão. E, cara, não é para isso que a gente empreende. Uma empresa ela existe para melhorar o meio ambiente que ela está inserida. Uma empresa existe para dar resultado. Se a empresa não dá resultado, não tem por que ela existir. Tá? Então, a gente começa a trabalhar em design de negócio com esses conceitos do Blitzscaling. E aí vem aqui uma frase que eu falei lá em fevereiro do ano passado, até sobre a pandemia, que a gente precisa quebrar o que é o parâmetro do normal hoje. Porque o normal é justamente o problema. Se a gente continuar ensinando, se a gente continuar mandando a molecada para a faculdade, para estudar administração, para aprender a pagar conta, a gente vai continuar formando funcionários e não empreendedores. E os próprios empreendedores, se a gente continuar tratando eles como moleque, como criança, a gente vai continuar formando maus empreendedores. Porque quase todos os dias, aqui no fundo, o que eu mais faço é rejeitar gente que não tem um modelo de negócio claro. E aí, assim, eu peço até desculpa para essas pessoas quando eu falo assim, olha, cara, você me desculpa, mas eu caí numa função hoje de ter que falar na sua cara a verdade. Você me perdoa já antecipadamente por isso? Ele, não, por favor, manda teu feedback. Eu vou lá e creu. Aí tem gente que eu vou na velocidade grossa, creu, creu. E tem gente que eu vou na velocidade 11, creu, 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 creu. E vai. Porque a galera está muito preocupada em fazer sucesso e não fazer dinheiro. E aí, ontem mesmo eu falei com um empreendedor, o cara mandou um projeto para mim, e aí eu fui olhar, avaliando o negócio, eu entrei no LinkedIn do cara, o cara tem 2 empregos. Eu falei, cara, me explica um negócio. Por que você está com 2 negócios aqui? Ele, não, porque a startup X não me demanda muito. Ela não consegue demandar todo o tempo todo o meu tempo, então eu tenho outro emprego. Eu, cara, legal, beleza. Como é que estão os seus números aí? Ah, em 2020 a gente fez tanto. Em 2019 a gente fez tanto, em 2020 fez tanto, e agora em 2021 a gente está fazendo tanto. Eu falei, cara, você está crescendo uma base de 15% a 20% ao ano no teu negócio. Tá certo isso? Ele, não tá certo. Eu falei, cara, desculpa, alguma coisa aqui, ou você está mentindo ou você é incoerente. Porque, olha só, se você está me dizendo que a área comercial da tua empresa não demanda tanto tempo, e isso te deixa disponível para fazer outra coisa, e você é o responsável comercial, e a tua empresa está tendo um crescimento pífio, logo, ou você está mentindo ou você é incompetente. Aí ele falou, não, cara, eu vou falar a verdade. A empresa não dá dinheiro, eu não consigo sustentar por isso aqui, e por isso que a gente está buscando investimento. Eu falei assim, ok, agora a gente está falando uma língua que eu entendo. Eu sei o que é passar necessidade, passar perrengue, eu sei o que é. Então, joga comigo na limpa que a gente vai falar uma língua
na mesma língua, que aí a gente consegue trabalhar. Mas agora, não tenta me enrolar, que não vai rolar. Então, é isso que a gente tem que entender. O empreendedor precisa entender que ele precisa ter ideias de negócios que atendam a esse prisma que a gente acabou de falar. Que negócios que sejam viáveis financeiramente, negócios que sejam desejáveis pelas pessoas e que seja tecnicamente possível ser praticado. Porque senão a gente vai quebrar ao longo do caminho. Não dá mais para ter ideias só porque elas são legais. A gente tem que construir empresas que resolvam as dores e a vida das pessoas. Se a gente não faz isso, a gente vai estar fazendo todo mundo perder tempo, até os seus clientes. E não é esse o caminho. E agora vamos lá tentar entender. Sérgio, você está aí, né? Eu estou aqui. Está todo mundo me ouvindo. Sim. Acompanhado. Então, teu áudio, teu vídeo estão perfeitos, está show. Eu estou perfeito também, Sérgio? Estou bonito? Tá mais ou Charmoso. menos, né? Tá mais ou menos. Aí é sim. Aquela simpatia de sempre. Sempre tá trabalhamos sim. com a verdade. É assim que eu gosto. Muito Sempre obrigado. fotogênico. E sempre a cara do cão Reynolds, eu sei disso. Mas vamos lá. A gente precisa ter claro na nossa mente a diferença entre cliente, consumidor, comprador e usuário. Essas diferenças não são claras para a maioria das pessoas. E aí eu aprendi com o Max Gehringer que a gente tem sempre que ser... o óbvio também precisa ser dito. Então vamos lá. Cliente são aqueles que se relacionam com a empresa de qualquer maneira, preferencialmente pagando. Consumidor é aquele que consome o produto, tá? Podendo, inclusive, também ser o usuário, que é o último que está falando lá, que é que faz uso do produto. O comprador é aquele que efetua a transação, que monetiza o processo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma filha pequena, tá? Minha filha tem, sei lá, meses, e ela tem que tomar um leite especial. Aí eu chego na farmácia, eu compro uma lata de NAN. Para quem tem filho sabe o que é. Então, assim, eu sou o cliente da farmácia, né? Mas o consumidor, nesse caso, é a minha filha. Então, a gente tem que entender essas variáveis. Pode parecer loucura que eu estou falando, mas quando a gente leva isso para um ambiente digital, quando a gente está gerando, por exemplo, avaliando uma empresa de tecnologia, a gente precisa entender de maneira clara quem são os nossos clientes, para que a gente consiga entender qual que é a percepção de valor que esse cara tem do outro lado. E existem muitos negócios que a gente lida, que a gente provoca algo, por exemplo, para o consumidor, mas quem paga é outra pessoa. E aí são negócios que a gente chama de unbuilding, são desestruturados. Ah, mas desestruturado é algo ruim? Claro que não. As montadoras de carro se chamam montadoras de carro e não fábricas de carro, porque elas são negócios desestruturados. As empresas de telefonia também são negócios desestruturados. Por quê? Porque a rede de tecnologia é uma, o suporte de atendimento é uma outra empresa, o técnico que vai na sua casa executar é uma outra coisa, e assim a gente vai seguindo aos poucos. Então, a gente precisa também olhar para isso. Dentro do processo de design de negócios, a gente trabalha muito com um processo chamado Double Diamond, que é divergir e convergir. A gente entra num modelo que a gente chama de uma discussão para que a gente possa divergir. E como que a gente faz essa divergência? Para começar, eu proíbo falar sim e não. São duas palavras que não se pode dizer. Toda vez que a gente vai concordar ou discordar, a gente usa um complemento. E se a gente fizer tal coisa? E se a gente for para tal lugar? Né? A outra coisa que a gente fala é: por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Então, é dessa maneira que a gente trabalha dentro do modelo da divergência e, aos poucos, a gente vai para a convergência. Tá? Então, a gente pode trabalhar em etapas, do tipo divergir em cima da inspiração, aí a gente trabalha com brainstorming, rightstorming, todos os storming que a gente quiser, ou como meu brother Kepler gosta de falar, tororó de palpite, ou a gente começa nesse divergindo, expandindo, né? Que a gente chama de... que no passado, não sei se vocês lembram, o Sérgio é novo, não deve lembrar, a gente tinha um negócio chamado debate. O que são os debates? Eram duas pessoas com pensamentos diferentes, o objetivo delas era discutir para que elas pudessem encontrar um caminho do meio.
encontrar o equilíbrio entre as duas opiniões. Hoje em dia, o debate não funciona mais assim. Quando a gente não tem gente que corre do debate, a gente tem gente que mita para o seu próprio público. O que acontece? A gente tem duas pessoas com pontos de vista diferentes, cujo objetivo delas não é encontrar um caminho do meio, e sim construir discursos e oratórias para que elas possam fazer um pequeno recorte para catequizar as suas próprias audiências. Então, a gente tem uma perda muito grande ao longo do processo. Então, assim, quando a gente participa de reuniões, em especial reuniões duras, não é para desqualificar ou desmotivar o outro. Basicamente é para a gente mostrar para o outro a nossa visão e para que a gente possa encontrar um caminho do meio. Quando a gente não encontra um caminho do meio pelo tempo, pelo cansaço, por uma série de coisas, uma coisa que eu falo é: ok, então vamos concordar em discordar agora, neste ponto, e vamos olhar outra coisa, e depois a gente volta para esse ponto. A gente também tem que saber dar o move on, dar o seguir em frente. Assim a gente vai divergindo e convergindo, divergindo e convergindo. E aos poucos a gente consegue construir uma ideação. O que é essa ideação? É a estrutura da gente construir algo que seja atividades em cima de ideias. Então, a gente vai construindo atividades, a gente vai desenvolver ações em cima das ideias e das entregas. É assim que a gente vai desenvolvendo. E, por último, a gente vai para a implementação. Como é que é isso? A gente vai entender tudo que a gente entendeu que pode dar certo dentro de laboratório, dentro de um ambiente de pesquisa, e a gente vai implementar. A gente vai para validação, que é a primeira etapa do que a gente fez lá, que eu falei sobre tentar vender. Na minha cabeça, validação chama-se nota fiscal emitida. Ah, mas eu não tenho CNPJ. Emite a nota fiscal no seu CPF. Emite um recibo. O que isso quer dizer? É dinheiro na sua conta. Se você está desenvolvendo uma feature, uma ideia, um negócio que não tem ninguém disposto a botar dinheiro nesse negócio, ou você está desenvolvendo para o público errado, ou você está encontrando o público certo, mas está olhando a dor de maneira errada. Então, a gente precisa trabalhar esses pontos também. Como a gente faz isso? Com uma palavrinha bonitinha que a galera alternativa da meditação sempre usa, chamada empatia. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram isso escrito em currículo também. O que significa empatia? É se colocar no lugar do outro. E, nesse caso, é se colocar no lugar do seu cliente. Mas por que a gente tem empatia com o nosso cliente? Porque a gente é legal? Porque a gente é alternativo? Não. Para que a gente possa errar simples, errar rápido e errar barato. Toda vez que você, Michael, eu tenho uma ideia. Ah, legal, cara. Então, encontra um jeito simples, rápido e barato de colocar esse negócio para funcionar. Porque se der errado, tá tudo bem. Você encontrou um jeito simples, rápido e barato de invalidar uma ideia de negócio. Ah, legal. Mas se der certo? Se der certo, você é um gênio ou uma gênia, porque você encontrou um jeito simples, rápido e barato de validar, de fazer alguém comprar uma coisa de você que não existe, né? Por exemplo, os bancos, eles são geniais. Você senta com o seu gerente, quando você acha que você está fazendo um grande negócio, você vai lá e assina um seguro. O que é um seguro? É um papel. O banco te vende papel. E você acredita, né? Tem gente que acredita em um monte de coisa, e você acredita. Então, você precisa fazer um MVP, não significa que você tem que contratar um desenvolvedor, que você tem que encontrar um técnico, nada disso. Significa que você precisa encontrar uma forma simples, rápida e barata de colocar a sua ideia em prática ou de fazer com que o seu cliente perceba um valor, nem que seja futuro, pagando pelo teu projeto agora. Vou te dar um exemplo, como eu falei lá no comecinho. Eu escrevi um livro de pitch, que eu queria já ter lançado há muito tempo. Eu acabei segurando o lançamento desse livro por conta da pandemia, porque não podia fazer o lançamento, porque eu não encontrava a editora certa, tal. O que eu resolvi fazer? Cara, eu vou fazer uma autopublicação, porque eu quero botar esse negócio na rua, eu quero tirar isso da minha frente. Mas como é que eu vou botar um negócio na rua? Quanto vai custar? Aí eu fiz as contas, falei, caramba, eu preciso botar, ou eu pago isso do meu bolso, ou eu faço uma pré-venda. Aí eu lancei essa semana,
ainda não está público, não está divulgado para todo mundo. O que eu fiz? Eu me coloquei no lugar do meu cliente. O que eu posso oferecer para o meu cliente a mais? Eu já tenho curso, eu tenho quase 2.000 alunos no meu curso de pitch que eles já fizeram comigo. Então, eu vou lá assim, olha, para quem já fez curso comigo, ou para quem está conversando, quem está tendo acesso comigo, vai comprar o livro agora com 35% de desconto, né? Então, e ainda vai levar o livro autografado em casa antes do lançamento. Então, eu estou dando o máximo. Então, em vez de ele comprar o livro lá por R$60, 50 mais o frete, ele vai comprar hoje por R$34,90 e vai receber em casa o livro autografado. É o que eu encontrei. É a maneira que eu encontrei de validar. Aí, o que eu vou fazer agora? Qual que é o maior problema? Não sei se vocês sabem com quem. Esse é meu terceiro livro, tá? É o meu primeiro sozinho, mas é meu terceiro livro. O que a maioria dos autores fazem? Na ânsia de querer publicar e de vender, essa galera faz o seguinte: faz o livro e fica mais barato você imprimir no mínimo 1.000 livros, porque fica mais barato do que você imprimir 100. Aí eu falei, pô, eu não vou dar esse mole, né? Então eu prefiro perder dinheiro agora, empatar no 0-0, vendendo os primeiros 300, porque se eu vender os primeiros 300 agora, eu consigo mandar imprimir os 1.000, porque aí eu consigo vender os 1.000 lá na frente. Então, eu estou fazendo essa conta. Então, eu estou começando a divulgar agora para poder chegar lá. Por que eu estou fazendo isso? Porque mesmo que se der errado, eu vou errar no 0-0. Eu vou errar simples, eu vou errar rápido e eu vou errar barato. É disso que eu estou falando para vocês. Então, como é que a gente chega nisso? Qual que é a resposta ao problema inicial? Como a persona vai se beneficiar do que você está construindo? Então, o que eu falei para vocês? Você vai comprar o livro agora com 30%, 35% de desconto, autografado na sua casa antes do lançamento. Você vai receber antes de todo mundo. A edição de colecionador, a edição 0. Então, com quais recursos eu tenho disponível? Eu tenho a minha oratória, tenho meus alunos, tenho os acessos que eu tenho. Então, é assim que eu estou fazendo para atingir as pessoas que eu quero. E qual que é o MVP possível? Eu já validei, já botei um grupo para poder validar a capa, já estou conversando com as pessoas para poder fazer a validação, e assim a gente já consegue botar o negócio na rua. Então, é assim que a gente consegue construir um produto mitigando o máximo de risco que a gente puder. Como que a gente consegue fazer isso? Tem vários canvas que a gente consegue fazer de maneiras diferentes para desenvolver um negócio. Um dos canvas mais populares é o canvas de modelo de negócio, é o BMGen, que é do Alexander Osterwalder. Mas um Canva que também é muito popular, mas muito pouco utilizado, muitas vezes porque as pessoas não sabem o valor desse material, é o Canva do mapa da empatia. Por quê? Gente, lembrando, tá? Vocês podem levantar a mão, podem mandar pergunta no chat, pode me interromper, fiquem à vontade. O objetivo aqui é que a gente possa conversar o máximo que a gente puder, tá? Isso aí, legal. O mapa da... Tem pergunta já, Sérgio? Não sei. Não, por enquanto não. Pode seguir. Então, fechado, tá? O mapa da empatia, basicamente, eles são 7 áreas que ajudam a gente a entender os hábitos e o comportamento do nosso cliente, para que a gente consiga se colocar no lugar do nosso cliente. Eu gosto de preencher de trás para frente. Então, eu gosto de preencher assim, quais são as dores do meu cliente? Quais são os desejos do meu cliente? Né? Então, eu tento preencher isso aqui. Depois eu tento falar assim, o que o meu cliente está escutando que provoca essas dores e esses desejos? O que ele faz para que ele possa escutar isso, para sentir essas dores e esses desejos? E como que ele interpreta isso? Como que ele bota no mercado? O que ele está vendo? Né? Não sei se vocês já perceberam, mas no final do dia, os anúncios de iFood, de comida rápida, são por volta das 7, 7h30, 8 horas da noite. Por que horário nobre da televisão? Não. Porque é a hora que as pessoas estão começando a sentir fome e elas não têm mais, e elas não têm a menor paciência de cozinhar. Então, depois que eu identifico o que aquelas pessoas estão vendo, o que essas pessoas precisam fazer para suprir aquelas dores, aqueles desejos? Eu já começo a entrar no meu objetivo. E aí, por fim, eu vou no com quem que a gente está sendo empático, sobre quem é que a gente está se relacionando para ter esse ponto de empatia.
Então, esses são os pontos que a gente faz para trabalhar o mapa da empatia. E aí, depois que você faz isso, aí você volta. Aí sim, depois que preencheu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E entende se aquilo tudo está fazendo sentido. Se está fazendo sentido, aí é legal, porque aí você começa a se colocar no lugar da pessoa que você que está com você, tá bom? E aí o que é legal depois... Oi? Mackenzie, deixa eu te interromper um pouquinho e colocar uma pergunta que o Juliano colocou uma perguntinha aqui no chat, sobre MVP. Existe um ciclo mínimo de tempo para validação do MVP? Não existe um ciclo mínimo para essa validação, mas existe você precisa de definir quais são os limites. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Assim, eu gosto de explicar isso falando de tempo, porque fica cada vez mais claro essa coisa do que a gente está querendo falar. Se você tem 18 anos e faz um negócio na internet e dá R$ 1.000, você é um gênio. Se você tem 25 anos, faz um negócio na internet e ganha R$ 1.000, você validou uma ideia. Se você tem mais de 40 anos, fez um negócio na internet e você ganhou R$ 1.000, você é um incompetente. Então, a tua idade interfere diretamente no sucesso ou no fracasso do seu negócio. Dessa mesma maneira, a gente precisa delimitar contornos, colocar limites nas coisas. Então, o que eu vejo hoje as pessoas fazendo, por exemplo, quando vão fazer uma validação de venda? A coisa que mais me incomoda quando eu vou dar treinamento e tal, e que eu vou falar com empreendedores é assim. Eu falo com o empreendedor, aí o empreendedor fala, você tentou vender? Tentei sim, eu falei com 10 pessoas. Aí minha próxima pergunta é, você falou como com elas? Eu mandei mensagem, mandei e-mail. Aí eu falo assim, olha, um cara chamado Alexander Graham Bell inventou um negócio chamado telefone. Esse aparelho que você está mandando mensagem, ele é muito legal, mas ele usa ele para ligar, fala com a pessoa. Não, mas eu mandei mensagem. Cara, olha só, o interessante é você. Você tem que fazer a venda. Então liga para o cara. Liga. Não perde tempo, liga. E aí a gente tem que entender isso também. Quando eu falo do tempo, aqui não que o MVP tenha que ter um tempo. O MVP ele tem uma melhoria contínua. Então você tem que botar assim, olha, eu vou tentar empurrar esse MVP para 50 pessoas. Se 50, e aí você pode tentar empurrar 10 pessoas por dia, trabalhando 5 dias úteis por semana, ou você pode falar com 50 pessoas em um mês, ou em 6 meses. A questão é que o tempo, quando você trabalha com startup, ele é igual ao ano do cachorro, né? Dizem que o cachorro ele tem 3 a 4 vezes, né, do nosso tempo. Então, o que para a gente é 12 meses, para o cachorro é 3, 4. Então, se você entender que se você não evoluir em 3, 4 meses, você não perdeu um trimestre, você perdeu um ano. E é isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas. Não colocar um senso de urgência, não porque tem que ser urgente, nada, não é por conta disso, mas é porque se você não está preparado para fazer com que essa execução seja fluida, a gente não vai conseguir fazer com que a operação aconteça da melhor maneira possível, ou a gente não vai conseguir fazer com que a operação aconteça dentro de maneira satisfatória. Ou seja, lembrar do ciclo construir, mensurar e aprender. Então, tentei falar, meu objetivo era falar com 10 pessoas por dia, só consegui falar com 5. Por que eu só consegui falar com 5? O que eu aprendi em falar com 5 que vão me ajudar a falar com 7 no dia seguinte? E o que eu aprendi falando com 7 que vai me ajudar a falar com 12? E assim vai. Então, não é que exista um tempo, tem que falar em uma semana, ou um dia, um mês. Mas o quanto mais rápido, aí existe uma outra frases prontas de startup. Fail fast, succeed faster. Então, fale rápido para ter sucesso rápido. É isso que a gente tem que olhar. Fechado, meu irmão? Show, obrigado.
Então, Pode vamos lá, seguir. né? Eu falei sobre Vai lá. o Osterwalder agora há pouco, né? O Osterwalder, ele fala que modelos de negócio descrevem a lógica de entrega e captura de valor por parte de uma organização. O que isso quer dizer? Se você está fazendo algo, esse algo precisa ser enxergado como valor pela outra pessoa. E aí entra uma coisa forte de precificação aqui. A gente também precisa entender a diferença entre custo, preço e valor. Custo é quanto a gente gasta para fazer algo. Preço é quanto a gente gasta mais uma margem de lucro. E valor é o valor percebido pela outra pessoa. Um exemplo, tá? Uma vez aconteceu comigo. Eu fiquei preso em casa. A namorada saiu, levou a chave e me deixou preso em casa. Tem muitos anos isso. Eu falei, caramba, preciso sair, que eu tenho uma reunião de trabalho, tal, não sei o quê. Vou ligar para um chaveiro. Aí liguei para o chaveiro falou assim: ó, beleza. Eu falei, ô, tudo bem? Cara, eu preciso de uma chave. Ele, a cópia da chave é R$ 10. Não, 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 mas eu não tenho a original. Eu preciso a cópia da chave na fechadura. Ele, legal. Você vai trazer a fechadura aqui? Se trazer a fechadura aqui, eu consigo fazer por 50. Eu, nossa, que caro. Ele, não, mas você vai trazer a fechadura? Eu falei, não, não, eu estou preso em casa. Precisa vir aqui e fazer a chave aqui. Ele, para eu ir aí é 250. Eu falei, nossa, que absurdo. Eu falei, olha, você quer ficar preso? Aí eu falei, não, beleza, então é melhor você vir para cá e fazer a chave para mim. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente consegue fazer com que a gente consiga entender a percepção do valor. Naquele dia, o cara abriu a porta, eu fui para uma reunião, consegui fazer um negócio que eu ganhei muito mais dinheiro do que os 250 que eu perdi. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente constrói algo, você tem que ofertar para a pessoa do outro lado um valor. E ela tem que perceber o valor do que você está entregando. Se você está entregando algo para aquela pessoa que não é uma solução core, não é uma solução que resolve a vida dela, ou não é uma solução que ela enxergue valor em pagar por aquilo, você precisa repensar o seu produto. Por isso que entender o modelo de negócio é muito mais do que entender marketplace, lead generation, comissionamento, é muito mais que isso. É você ter claro na sua mente que o que você está construindo está entregando profundamente valor para outra pessoa, né? E quais são hoje os modelos de negócio mais conhecidos que as pessoas já têm muito claro na mente delas qual que é o valor percebido em cada um? Um dos mais conhecidos é o O2O, que é o online to offline, que basicamente é você apertar um botão e se materializar algo na sua frente. Com Uber, com 99, com iFood, né, com Booking.com. Então, você usa os meios digitais para que você consiga conquistar algo no mundo físico. Um outro modelo é o programa de fidelidade, né? Que esse programa de fidelidade, eles têm um modelo de negócio que incentiva o cliente compre sempre mais e sempre no mesmo lugar e receba vantagens pelo volume de compras. Aí a gente tem aqui múltiplos, dots e mais, mas eu vou contar para vocês uma tática que eu uso. Eu sou investidor de um e-commerce e a gente tem lá quando a pessoa compra com a gente, por exemplo, direto no site, ela tem um cupom de primeira compra. Quando ela recebe o produto ou quando ela compra num marketplace e recebe o produto, eu digo para ela assim, olha, obrigado por comprar, você tem X reais para você fazer uma nova compra. Então, quando eu mando um produto para a pessoa, eu já mando embutido no produto para ela um valor para ela poder fazer uma nova compra. Por quê? Porque a recompra é mais barata para mim do que a primeira compra. Por que eu falo isso para vocês? Existe uma coisa chamada CAC, custo de aquisição de cliente. Eu gasto muito para conquistar o primeiro cliente, mas eu gasto infinitamente menos para manter ele recorrente. Então, a gente precisa manter ele sempre ali. E o programa de fidelidade, ou modelos que ajudem na fidelidade, a gente pode combinar para que ele volte cada vez mais vezes. Um outro modelo que a gente precisa trazer e olhar sempre com muito carinho é o B2B, que é o business to business,
que é um modelo de negócio bem tradicional. E ele é sempre baseado na compra ou venda de produtos e serviços entre empresas. E aí é um outro modelo que eu trabalho. Por exemplo, eu não dou mentoria para empresa individual. Não faço mentoria. Quase todos os dias. Nossa, Mac, vi uma palestra sua. Nossa, Mac, vi um treinamento seu. Poxa, quero contratar você. Eu falo, agradeço, fico lisonjeado, mas aí eu falo, olha, mas desculpa, eu não atendo pessoa individual, eu só atendo entidades, eu só entendo corporações, só entendo grupos econômicos, eu não atendo uma empresa específica. Por que eu faço isso? Porque o meu trabalho ele é caro demais para uma pessoa que está num nível inicial, mas o problema nem é só o dinheiro, porque muitas vezes a gente tem muito gente com grana que pode contratar. O problema não é só a pessoa poder ou não pagar, o problema é ela não perceber o valor do meu trabalho. E aí o valor do meu trabalho ele é muito mais percebido por entidades, como a SIC, por exemplo, como Federação de Indústria, pelo SEBRAE, pelo Senar, pelo Senac, então, Banco do Brasil, Cicobi. Então, quando tem uma corporação, essas empresas conseguem perceber com muito mais propriedade o valor do meu trabalho. Por isso que eu faço uma venda B2B. Muitas vezes eu atendo o profissional na reta final, mas eu atendo esse cara depois que ele está sendo custeado ou depois que ele está sendo atendido por uma outra grande corporação, que aí meu trabalho consegue ser percebido. Entenda que eu não estou falando de valor, estou falando de dinheiro, eu estou falando da percepção de valor do outro lado. Tá? É o meu exemplo. Por isso que eu falo assim, no B2B, a gente precisa entender que a gente está atendendo o nosso cliente, mas também está atendendo o cliente do nosso cliente. É um bom modelo que a gente precisa olhar também com carinho. Um outro modelo muito tradicional é o SaaS, software como serviço. E existe agora até uma variação que é software com serviço, que é quando a gente tem os modelos, por exemplo, de hardware. Geralmente, eles têm um modelo de hardware junto com um software. O iPhone, por exemplo, é um modelo de software com serviço. Você não compra o aparelho, você compra o ecossistema, o ambiente Apple. E aí, junto, você precisa pagar também por um aparelho. Esse modelo é muito famoso. Eu falei do software com serviço, mas voltando para o SaaS, é um modelo muito famoso entre empresas que faturam por meio de cobrança de uma taxa fixa para uso do seu software. Por que eles têm esse nome de software como serviço? Que no passado, para você usar um software, você tinha que comprar uma caixinha e instalar no seu computador. Hoje não mais. Você pode, por conta da infraestrutura de tecnologia, você pode utilizar vários softwares online, via browser. Então, você tem um outro modelo aqui bem tradicional. Existem outros modelos que também já fizeram muito sucesso aqui no Brasil e que a gente pode também conhecer um pouco mais sobre eles, como, por exemplo, compra coletiva, Peixe Urbano, Groupon, venda direta. A gente conhece aí Tapué, Natura, Jequiti, fazem um modelo de venda direta. E tem também um modelo de afiliados, que é um modelo, por exemplo, onde você gera uma venda para alguém, você não tem produto nem serviço, mas você é um afiliado de uma empresa e o fato de você gerar um produto, gerar uma venda, você é comissionado por isso. Então, você também pode trabalhar. E existem hoje plataformas estruturadas que ajudam nesse comissionamento, como a Hotmart, a Lomadi, que é, por exemplo, você tem pessoas que são infoprodutores, pessoas que produzem conteúdo de cursos, livros, ou então, por exemplo, gente que tem produtos, por exemplo, no meu caso, que eu tenho um e-commerce de joias, a gente coloca esse produto no marketplace, né? E alguém fez um trabalho, recomendou, compartilhou aquele link que gerou uma venda, a gente recebe, a gente comissiona a pessoa por esse modelo lá na frente. Eu estou no Rio de Janeiro, mas essa polícia não é para mim, viu? Só para deixar claro, tá? Liberado? Eu estou liberado hoje, já estou em condicional. 15, o Jaime Agostinho tem uma pergunta para fazer. O Jaime, abre o microfone e fala, manda ver. Boa noite, é o Jaime Agostinho da Eucard, tá? Ali na tela anterior, volta só uma tela, por favor. Aqui você comenta em relação às compras coletivas, né? Não sei se talvez pode ser só porque da nossa região aqui, de Cascavel,
mas houve um boom das compras coletivas e depois houve um encolhimento desse mercado, né? São duas perguntas praticamente em uma. A primeira é, por que houve essa redução desse mercado das compras coletivas, né? E a segunda é, desses modelos de negócio, quais são os que mais procuram investidores para acelerar a empresa ou a startup? Legal. Para a primeira pergunta, né, que é o boom dos compras coletivas, por que caiu? Porque eles são, né, modelos que eles não foram bem compreendidos. O modelo da compra coletiva, assim como, por exemplo, o Uber no Brasil, tá? O Uber, ele nasceu, esse modelo que a gente tem hoje, por exemplo, de dirigir carros proprietários, motorista de aplicativo, ele nasceu para ser um complemento de renda e não a renda principal nos Estados Unidos. Então, ele agrega um serviço para o ecossistema e, por ele agregar esse serviço, você é recompensado de alguma maneira. Ele nasceu para ser um complemento de renda e não a renda principal. A compra coletiva, da mesma maneira, ela nasceu como um instrumento de marketing. Qual que era o objetivo da compra coletiva? Você pegava um produto, seja ele de um restaurante ou de uma loja, você botava aquele produto a um preço super competitivo, com a margem de lucro quase zerada, e você juntava dezenas e dezenas ou centenas de pessoas que queriam consumir aquele produto. E aí, por exemplo, vou falar da minha loja de joias, tá? Vamos supor que eu fizesse uma ação numa compra coletiva. Eu entraria lá e falaria assim, olha, essa joia vai custar de R$ 500, ela vai custar 100, que é o meu preço de custo, mais uma margenzinha pequena ali só para poder manusear o produto. É uma redução aí de muito, sabe? Uma redução quase de 80% do valor do produto, né? Então, a gente faz uma redução assim. Mas quando o cara vai lá, aí ele tem uma rede de pessoas lá que querem comprar esse produto. Todas essas pessoas que vão comprar esse produto, vão pagar por esse produto, eu vou ter zero lucro e zero custo, eu vou zerar a minha conta, vou mandar o produto para a pessoa e vou dizer o seguinte, olha, se você fizer uma nova compra aqui com a gente, eu vou te dar 15% de desconto. E aí, essa nova compra que ela fizer, ela não vai fazer, por exemplo, no preço que ele comprou antes, vai comprar no preço original. E aí eu vou amortizando o prejuízo, ou então o que eu deixei de ganhar nessa primeira venda, ao longo do tempo. O que os bares e restaurantes faziam aqui no Brasil? Eles não faziam essa conta, não entendem o que é custo, preço e valor, jogavam, e também não eram orientados a fazer isso, eles faziam um volume de venda gigantesco, não conseguiam entregar, porque era um volume de venda gigantesco. Quando conseguiam entregar, maltratavam o cliente que comprou aquilo ali. Era comum você chegar num lugar com um cupom de compra coletiva, o garçom virar a cara na hora para você, destratar você. E aí fala assim, pô, já vem esse pobre que nunca teria dinheiro para vir aqui, está vindo aqui agora consumir, não vai nem dar caixinha. E maltratava você. O que acontece? Você efetivamente você não voltava lá ou não consumia mais do que você já acabou de comprar. E qual que era o objetivo? Se você comprou um negócio muito barato, você vai gastar com outras coisas no paralelo. Então, o compra coletiva era uma estratégia de marketing e não um canal de venda. Mas as empresas entenderam que era um canal de venda e não estratégia de marketing, né? E aí eu vou trazer aqui uma passagem interessante de responder a tua próxima pergunta, que é um dia eu vou lançar um livro chamado Livros Incríveis com Título Bosta, né? Um deles chama-se do T. Haveca, que é Segredos de uma Mente Milionária. E eu sou um tipo de cara, eu sou meio cinéfilo, então tem muito tempo que eu não vou ao cinema, então eu assisto qualquer porcaria, assim como eu leio qualquer merda. Então, esse livro eu fui ler. E o livro ele tem um negócio que é muito legal. Ele fala, por exemplo, da história. O Tim Haveck fala assim: olha, eu tive uma relação muito difícil com a minha esposa. Ele falava o seguinte: que para mim dinheiro era algo que eu tinha que comprar, que eu tinha que conseguir e eu tinha que guardar para o resto da minha vida, que aquilo me dava segurança. Para a esposa dele, dinheiro, ela aprendeu que dinheiro era um prazer, que teria que ser degustado enquanto se tinha, como se fosse um sorvete. Se não consumisse, ele ia derreter. E por derreter, ele ia acabar e você nunca mais utilizaria.
Então, toda vez que eles estavam juntos e a esposa dele queria fazer uma compra, ele sentia que ela estava acabando com o futuro dele. E toda vez que ela queria fazer uma compra e ele não deixava, ela sentia como se ele estivesse cerceando o prazer dela. Então, era essa dualidade, esse conflito de comunicação que gerou o problema das compras coletivas. Então, enquanto os vendedores das compras coletivas falavam para os comerciantes, olha, use isso aqui, você vai vender muito, e em vez de falar, olha, use isso aqui como estratégia de marketing para atrair mais gente, para que você possa vender outras coisas depois. Então, esse erro de comunicação fez com que o boom dos negócios caíssem. Espero que eu tenha conseguido explicar a primeira parte para você. Beleza? A segunda parte é a seguinte, cara. Quais são os modelos de negócio mais utilizados? E aí é uma coisa engraçada. O Brasil ele tem um negócio que eu chamo de efeito mola. Não sei se vocês... Eu sou da favela, a gente tinha um brinquedo que era uma mola, que a gente fazia assim, né? De cima para baixo, de baixo para cima. E aí, se você pega aquele negócio ali, se você puxa uma ponta, ou tipo uma fita, vem todo o resto atrás. E aí eu lembro que houve um tempo que todo mundo queria ser jogador de futebol. Aí o Brasil ganhou uma medalha olímpica. Está chegando a Olimpíada de novo. De repente, todo lugar estava alguém jogando vôlei. Aí o Guga virou o número 1 do mundo. E de repente, todo mundo começou a apaixonar por tênis. E isso vem com as... de repente, todo mundo começou a comprar Towner para fazer cachorro-quente. Veio as sorveteria com base de iogurte, paleteria italiana. E a gente continua lambendo o saco de quem está indo na frente. E a gente precisa quebrar esse paradigma, precisa mudar esse pensamento. A gente precisa começar a entender que a gente está num modelo de criar tendência. E aí o que acontece? Os modelos de negócio mais utilizados hoje no Brasil são o marketplace. A gente é um iFood de não sei o quê. A gente é um Rappi de não sei o que lá. Mas as pessoas não entenderam o modelo por trás disso ainda. Afiliados é um outro modelo que é muito, muito comum ainda. Então, hoje são os modelos que mais aparecem. Mas não necessariamente são os melhores modelos para serem investidos. E aí, respondendo a tua pergunta, o melhor modelo a ser investido é igual carro. Né? Carro bom é aquele que eu tenho, que eu posso pagar, ou que me leva para algum lugar. Né? Então, o melhor negócio para ser investido, basicamente, é aquele modelo de negócio que você está mais você está mais acostumado. Então, por exemplo, eu sou um cara de tecnologia, eu conheço tecnologia. Eu consigo construir empresas e trabalhar com empresas na área de inovação e tecnologia. Me joga no agro, eu não sei nada. Sou zero à esquerda. Legal, Mark. Pô, já que você manja de tecnologia, gosta de tecnologia, entende de servidor, tal, estou com essa empresa aqui de game. Eu falei, velho, me tira dessa. Tendo zero de game. Eu não sei nem jogar direito. Né? Pra você ter ideia, eu parei no game jogando Super Mario. Eu tenho um Super Nintendo até hoje, eu sou jogando Super Mario. Então, assim, é aquilo. Então, não dá para dizer para você qual que é bom, qual que é ruim. Tem que dizer assim, todo bom investidor tem uma tese, e essa tese está alinhada com o modelo de negócio que está sendo apresentado. Fechado? Deu para responder as duas? Show, meu irmão. Qualquer coisa, você grita aí. Na verdade, a pergunta até não é a que você tem mais interesse em investir, mas sim as que te procuram mais, que daí foi a resposta em relação à paleteria mexicana, né? Abriu paleteria, todo mundo queria uma paleteria mexicana. Então. Agora, todo mundo... Você pode perceber, todo mundo hoje tem quer ter um marketplace, porque o Thales construiu o EasyTax, cresceu, aí o próximo negócio dele foi o quê? A Singu, que é um marketplace de beleza. Aí todo mundo quer ter um marketplace de beleza. Então, assim, o meu trabalho hoje é entender se o cara está fazendo aquilo ali porque ele acredita na causa, que ele conhece o mercado, ou porque ele acha que aquilo está na moda hoje, entendeu? E às vezes é difícil você identificar o que é, o que não é. Então, tem que trabalhar, tem que buscar para chegar nesse resultado final. Então, é um trabalho difícil ali para entregar. Para mim, se eu pudesse responder assim, tá bom, beleza, Mark, agora eu entendi, mas o que você acredita que um investidor entraria? Então, primeira coisa, a gente tem que ter claro que o investidor, você não tem que falar com o investidor pedindo dinheiro, tem que ir para o investidor apresentando uma proposta de negócio. Quando você apresenta um negócio, tem que saber o que você quer e o que o outro vai ganhar com aquilo. Primeira coisa.
Segundo, a gente tem que olhar para esse mercado olhando uma coisa chamada... Olhar para esse mercado olhando basicamente uma coisa assim, isso que eu estou construindo é desejável? É economicamente viável? É tecnicamente possível? Ou eu estou construindo uma feature? O que é uma feature? É uma função, né? Porque hoje o que eu mais vejo, e aí é mais fácil entender isso nas fintechs, por que elas estão crescendo tanto? Porque as fintechs elas estão pegando um banco e elas estão separando ele em diversas features diferentes e cada uma faz uma coisa, só que ela faz uma coisa muito bem feita. Por exemplo, a Nubank, ela é um cartão, ela começou como um cartão de crédito, mas ela não era qualquer cartão de crédito, era um cartão de crédito muito bom, com baita de um controle. Depois ela lançou a NuConta. Então tem uma série de coisas que a Nubank ainda não faz, que os bancos grandes fazem com o pé nas costas. Mas é porque a Nubank faz uma coisa, agora faz duas coisas muito bem. Aí você tem lá uma outra empresa lá de empréstimo, que faz empréstimo muito bem. Aí tem uma empresa, um amigo meu, chamada BX Blue, que faz empréstimo consignado, que é um outro mercado. Então, a gente tem que entender que um banco é um negócio desagregado, é um unbuilding, né? É um negócio desagregado. Então, a gente precisa entender, por isso que cada negocinho que está ali pode ser uma baita de ou se você trabalha um modelo de negócio mais rápido, mais simples, mais eficiente. E a gente vai chegando lá. Fechado? Mais dois modelinhos aqui, que é o paywall, né? Quando a gente tem um produto com uma parede de compra. Então, você tem, por exemplo, jornais fazem muito isso, né? Quando você quer ler aquela notícia lá do UOL, da Folha, seja assinante, né? A Globoplay me acaba comigo, que eu não gosto, eu sou muito pão duro, e aí eu fico, às vezes, assim, tipo, quero assistir alguma coisa, não, só para assinantes, isso me mata. Mas, enfim, esse é o modelo do paywall, e também o modelo do freemium, que é também a Globoplay faz muito isso também, né? Que é um modelo assim, usa de graça, que eu chamo o modelo de freemium de traficante de porta de escola. Então, ele te dá de graça até você não conseguir mais viver sem aquilo. Quando você não consegue mais viver sem aquilo, ele vai lá e pã. Aí ele começa a te cobrar, tá? Outros modelos, né, que é o lead generation, que basicamente é o comissionamento, você pagar uma comissão. O marketplace, a gente já falou aqui agora há pouco, que é um modelo onde você ganha uma feira livre, é um supermercado, então você oferece vários produtos para vários consumidores. Você tem um modelo de assinatura, né, onde você paga uma mensalidade para receber um produto ou um serviço. Você tem a Mocata, a Club Wine, que faz bastante isso, de vinho. Crowdsourcing, quando você tem um grupo onde você pode terceirizar, desculpa, o crowdsourcing, quando você tem um grande grupo de pessoas, esse grande grupo de pessoas pode financiar ou pode ajudando a uma coisa específica. Então, crowd é muito, né? Sempre é muita coisa ou muita gente. Então, é uma fonte de muita coisa. Então, você pluga ali, você tem um monte de gente que você pode fazer uma coisa específica, como, por exemplo, financiar um produto, tá? Então, basicamente, essas coisas é o que ajudam a gente a identificar o que a gente chama de design de negócio. A gente tem muito para falar ainda em cima disso, mas eu acho que, para começar, é o ponto que a gente começa aqui a detalhar um pouquinho mais do que a gente está falando. Tá? Então, a gente pode falar ainda muito sobre desenvolver negócio, como que a gente pode trabalhar, mas eu quero parar por aqui nesse momento para ouvir vocês, para conversar com vocês, caso vocês tenham ainda alguma dúvida nesse processo que a gente está conversando aqui. Beleza? Pessoal, quem tem dúvida, quem tem observação, aproveitem que nós temos o Edson Mackenzie aqui a todo esse gás aí com a gente aí. Não fala isso, você tem sempre aí que você quiser, cara. Isso é verdade. Isso Só não posso você falar reclamar, a hora. Só você falar a hora e a roupa que eu estou presente. E é isso mesmo. Uma questão, alguém queira falar algo, alguém queira perguntar? Professora, Gilmar, Ricardo, Felipe, Júnior, Ana, Jaime, a Jéssica, Juliano, Carpenedo, seja bem-vindo, Rosemary. Deve ter sido uma bomba de mensagem para vocês aí, mas fiquem à vontade para perguntar. Eu fiz uma apresentação muito superficial, não é profunda, não me detalhei muito nas coisas, para que a gente possa manter uma conversa aqui. Então,
Fiquem à vontade. Excelente. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Por favor. Cara, já escutei algumas vezes alguém falando assim que toda startup provavelmente vai virar uma fintech. Seja pelo volume de dados que transaciona e pode utilizar aquilo de alguma forma, ou seja justamente por fazer intermédio financeiro entre o consumidor final e o cliente dele, né? Então, assim, como é que você enxerga, se você também enxerga isso como uma tendência que toda startup provavelmente vai virar uma fintech, e entender o seu ponto de vista sobre isso? Excelente pergunta. Nossa, eu vou te falar que eu não gosto muito de falar isso, não, que parece que às vezes é bobagem, mas é uma excelente pergunta, porque essa é uma coisa muito nova e pouca gente está falando sobre isso ainda, tá? O que eu quero, só para ilustrar o que a gente está falando, tá? É, é, a gente tem que trabalhar em cima de commodities, né? E uma das commodities incontroláveis é o tempo. Por conta disso, as pessoas nem lembram mais, mas no passado o Facebook não era timeline, era mais parecido com o Orkut, eram os conteúdos, a gente pendurava os conteúdos tinham conteúdo. Hoje não, hoje tudo é em cima de uma timeline, que é a primeira grande commodity incontrolável, e enquanto mais o tempo passa, a gente vai pendurando as coisas ao longo do tempo. Agora, até por conta da LGPD e outras coisas, as pessoas estão percebendo, documentário de privacidade hackeada, uma série de coisas, que o dado ele é uma coisa muito muito comum, né? E a gente fica constantemente gerando dados, né? E aí os dados nem sempre eles são falados ou escritos, eles são posturas, tom de voz, então tudo que você faz. E é muito importante que a gente consiga lastrear esses dados, né? Fazer pequenos apontamentos, identificar fazer esse tracking, né? Esse tracking desses dados. E uma das melhores formas de você ter uma validação real desse dado é através do fluxo financeiro. Então, por exemplo, quanto mais você consegue, quanto mais você paga, ou quanto mais você recebe, isso tudo vai gerando um dado, né? Se você olhar para a sua conta, e aí vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: se você pegar essa fatura do seu cartão de crédito há 10 anos atrás, você provavelmente ia ver lá muito mais compras de produtos do que de serviços. Se você pega a sua fatura de cartão de crédito hoje, ela tem muito mais serviço que produto, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar. E, por conta disso, as empresas perceberam, por conta do Open Banking, do Open Finance, que todas elas transacionam muito dinheiro, né? E esse fenômeno que a gente tem no Brasil hoje de ter 4 ou 5 bancos muito grandes, ele é um fenômeno que ele pode estar acabando por conta do volume de fintechs que a gente tem. Então, vamos imaginar, se eu tenho uma empresa com, por exemplo, 100 funcionários e cada funcionário meu recebe R$3.000, eu tenho ali R$300.000 de folha. Só que cada funcionário meu não gasta R$3.000 no dia que recebe. Ele provavelmente vai gastando ao longo do mês. Se ele vai gastando ao longo do mês, eu mando esse dinheiro para um banco, esse banco, só pela custódia desse dinheiro, de um dia para o outro, esse banco investe esse dinheiro e automaticamente esse banco ganha em cima de ter passado a noite o dinheiro ali. Se o banco está ganhando nesse modelo, se os sistemas bancários estão cada vez mais simples, por que não eu não deixo esse dinheiro parado numa conta dentro do meu próprio banco? Porque o negócio mais lucrativo do mundo é um banco. O segundo negócio mais lucrativo do mundo é um banco mal administrado. Então, mesmo se eu mal administrar o meu próprio banco, ainda vai ser lucrativo. Então, a gente começa a potencializar essas entradas. E cada vez mais existem empresas desenvolvendo softwares e sistemas que você pode construir o seu próprio banco. A gente já tem fenômenos hoje, por exemplo, redes de farmácia que pagam comissionamento para os seus vendedores de balcão através de um cartão pré-pago. O dinheiro fica na conta da empresa, ele está lá, ele só faz o check-in se tem ou se não tem, por aí vai.
Então, sim, é uma grande tendência de todas as empresas terem um banco, porém, eu nunca cravo absolutamente nada, porque a gente nunca consegue entender com profundidade 100% das coisas que estão acontecendo, né? E aí, o exemplo que eu quero te dar para fechar meu discurso é: há 3 anos atrás, todo funcionário sonhava trabalhar home office. Eu tenho certeza que se os escritórios abrirem amanhã, pelo menos 70% vão querer visitar o escritório. Então, não existe não dá para trabalhar os extremos. É sempre uma fluidez. Eu não acredito no equilíbrio. Eu acredito sempre numa fluidez entre uma coisa e outra. Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, sim, existe uma grande tendência das empresas quererem ter os seus próprios bancos. Sim, existe um grande movimento de desenvolvimento de software para a simplificação de criação de próprios bancos. A gente vai ter uma expansão muito grande de novos bancos, porém eu não sei se toda startup vai virar uma fintech, mas ela tem uma grande tendência a ser sim. Edson, Opa! boa noite. Eu vi ali que você colocou um dos itens lá, as plataformas de comércio, principalmente os cursos, né? Tipo Hotmart, entre outras que tem por aí. Isso na sua visão, é algo que vai ficar, veio para ficar, né? Tendo em vista que são cursos que você vende aos milhares, né? E é uma tendência que veio para ficar ou é uma onda? Qual a sua visão? Boa pergunta também. Nossa, estão bem hoje de pergunta, tá? Eu tenho uma opinião que, assim, eu cresci ouvindo que professor é mal valorizado, nenhum professor é bem pago. E aí, esses caras, só que hoje eu percebo que não é que o professor seja mal pago. O professor só não dominava o canal de venda. Hoje, a gente percebe que muitas pessoas estão dispostas a pagar por conhecimento. Por exemplo, todos vocês estão aqui, estão pagando por esse conhecimento que a gente está trocando. Ah, mas, Marca, eu não paguei nada para estar aqui, é um evento de graça. Mas vocês estão doando o tempo de vocês para mim. Se a gente está aqui conversando há mais de 1 hora e meia, por exemplo, é sinal que eu estou entregando algo de valor para vocês, vocês estão percebendo valor nisso que a gente está entregando, vocês estão me devolvendo com o tempo de vocês de atenção, que é um outro modelo de negócio hoje, que é a de atenção, que é o de audiência. Quando a gente fala sobre infoprodutores, existe um volume muito grande hoje de infoprodutores, e eu, particularmente, Capenedo, eu não gosto. Eu até brinco que existe assim, se eu tivesse numa escala de profissões que eu deveria trabalhar antes de passar fome, eu tenho lá prostituição, consultoria, coach e infoprodutor. Essa está na base de todas elas. Então, eu não gosto. Não é uma coisa que para mim, infoprodutor não é empreendedor. Ele é um professor, ele está na área de mercado de educação. Ele encontrou um modelo hoje de venda que simplifica e potencializa essa entrega. Mas eu não tenho certeza se isso vai ser sustentável. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas, a gente tem sempre muitos novos entrantes, então você tem sempre que encontrar novas pessoas que estão querendo aprender alguma coisa, porém vai chegar um momento que o conhecimento está tão farto hoje, ele está tão disseminado e popularizado, que as pessoas não vão estar mais... Porque esse modelo ele só é tão atrativo porque você tem pessoas que cobram lá, criaram uma coisa que a gente chama de esteira de produto. Qual que é o modelo de negócio? Tá? Vamos imaginar que eu vou montar um infoproduto aqui. Aí eu falo assim, poxa, eu quero montar um infoproduto e o Brasil é um país gigantesco. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Logo, se eu não consigo atender todo mundo, qual que é o meu Tansan e som? Tá. Aí o som, que é o menor de todos, eu falo, o meu som aqui é de, sei lá, de 100 pessoas. Se 100 pessoas me pagarem, cada uma delas, R$1.000, eu tenho R$100.000. Se cada uma pessoa me pagar R$10.000 do meu mais top produto, eu tenho aqui R$1 milhão. Né? Esse é o público. Mas como que eu vou fazer as pessoas me pagarem R$10.000? 100 pessoas me pagarem R$10.000? Eu construo vários produtos aqui. Então, eu tenho desde o produto grátis até o produto que vai custar R$10.000. O meu foco não é vender o produto de R$10.000.
O meu foco é vender o produto do meio, porque é no produto do meio onde eu ganho dinheiro. Muitas vezes, no produto de R$ 10.000, eu não estou nem ganhando dinheiro, ele dá até prejuízo. Porém, a construção de produto até chegar lá faz com que as pessoas queiram pagar para chegar lá. Então, a pessoa tem um produto grátis, que faz com que ela compre um produto de R$ 50, que depois faz com que ela compre um produto de R$ 500, e dentro do produto de R$ 500 ela te vende um produto de R$ 2.000, para que dentro do produto de R$ 2.000 ela te venda um produto de 10 mil. Não, Mac, isso é impossível, ninguém faz isso. A Disney faz isso. Qual que é o modelo de negócio da Disney? Se você subir em qualquer morro, qualquer favela, se perguntar para qualquer moleque de 6 anos, ele vai saber o que é o Mickey Mouse. Por quê? Porque a Disney distribui gratuitamente o seu conteúdo na TV aberta, que faz com que ele entre no imaginário da população, que faz com que o primeiro dinheirinho que essa pessoa tenha, ela compre um produto, mesmo que falsificado, daquela marca da Disney. E faz com que o primeiro momento que essa pessoa tem um dinheirinho, ela vá ao cinema para consumir um produto no cinema. E depois que ela tem um pouquinho mais de dinheiro, faz com que ela almeje uma festinha, uma coisa da Disney, ou almeje um produto oficial. E que faz com que depois que ela tem um pouquinho mais de dinheiro, ela vá para a Disney World. Quando você faz isso em escala global, você entende por que a Disney está sempre cheia todos os dias do ano em todos os seus parques, exceto quando tem pandemia. Porque ela construiu uma esteira de produto. Então, de novo, não é que os professores sejam mal pagos, eles só não sabiam empacotar e vender. Só que não adianta você empacotar e vender qualquer coisa. Você tem que empacotar e vender coisas muito boas. Então, não é que seja só um boom. A gente vai ter, muito em breve, um volume de preços caindo significativamente para que não justifique mais tantos novos entrantes nesse mercado. Deu para entender? Perfeito, Edson. É um mercado interessante. Eu tenho percebido que tem alguns players aí que estão ganhando muito dinheiro nesse nicho, né? Mas concordo com você que uma coisa que parece que dá dinheiro fácil acaba saturando rápido, tá? Mas nota 10. Obrigado. Obrigado a você. Legal, pessoal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Ainda tem aí, se puder, ainda tem uma pergunta aí. Vai lá, Felipão. O Edson, é muito mais a questão assim, de entender como é que é a linha de investimento na aventura que você trabalha, e tudo em raciocínio. Assim, a gente vê que, pelo menos, olhando, pesquisando, que tem algumas startups que ainda são muito pouco tech, mas ele tem a ideação muito forte ali, um produto que ele acredita muito, e ele trabalha com muito pouco tech e consegue entregar um MVP, fazer uma validação, que seja. E ainda precisa remar muito para aquele produto se transformar escalável ou conseguir automações que, de alguma forma, tirem um trabalho um pouco manual que eu acho que não deveria existir, mas o cara está ali tentando e remando. Como é que você enxerga esse tipo de startup, e se você é um tipo de pessoa que olha com carinho e investe nesse tipo de startup? Legal. Eu não vi quem fez a pergunta. Foi o Felipe? Isso, Felipe, isso. Beleza, Felipe. Eu vou te responder de maneira antagônica, tá? Mas é só para fins de educação mesmo, tá bom? Primeira coisa, Felipe, a gente nunca pode. A gente tem que admirar a beleza dos outros sem duvidar da nossa. A gente tem que admirar a empresa dos outros sem duvidar da nossa. E a gente não, da mesma maneira, a gente não pode deteriorar o negócio dos outros em favorecimento do nosso. Essa primeira parte, fica tranquilo, não é expor. Só tô ilustrando para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Tranquilo. Então, assim, existem algumas pessoas que descobriram alguns veios e elas, às vezes, isso não é muito claro para a grande maioria, né? Então, esse é um primeiro grande ponto. O segundo ponto, ainda desse lado que eu quero dizer, é que existem empreendedores
com uma grande capacidade de captação de dinheiro e baixa capacidade de execução, que é a mesma questão hoje do que a gente está falando aqui sobre infoprodutores. Então, eu conheço muitos produtos, muitos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estava tendo essa conversa hoje com o meu chefe. Se você estudou a vida toda em escola pública, se você estudou na. Nossa, esqueci. Tem uma faculdade ali em Pato Branco, sempre esqueço o nome dela, que mudou de nome agora. Me fala o nome de uma faculdade bem pequenininha aí de Cascavel, o Sérgio. Pequenininha? Qual Bem que é pequenininha, aqui, pouca gente professor conhece. Piedade? Uma escola, assim, uma faculdade pequenininha. A menor que eu acho que nós temos aqui, sei lá, hoje, o que é a Unopar. Vou chutar Unopar, nome. beleza. Vamos. Unopar. Que não é nem a Unicesumar, que é grande. Vamos falar da Unopar. Então, assim, você estudou na Unopar. O seu ciclo de amigos tá ali, dentro da Unopar, dentro de Cascavel e tal. Se você chegar em São Paulo querendo se relacionar com os milionários, você não vai conseguir. Você vai ter que penar muito para chegar lá nesse cara. Aí a gente tem um moleque que estudou no Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, só com os filhos dos magnatas. E aí tem um tio que mora em São Paulo. Aí ele vem para São Paulo, aí faz vestibular, aí ele passa na USP. Aí ele começa a cursar a USP e não gosta, acha chato. Aí vai fazer economia na FGV. O eixo de relacionamento desse cara é gigantesco. Não necessariamente diz que ele tem capacidade de execução. Esse cara vai trabalhar, vai virar um Faria Limer. Ele consegue captar dinheiro de qualquer lugar, porque ele tem, as pessoas conhecem ele, sabem de onde ele é, sabem o que ele faz. Então ele consegue levantar dinheiro de qualquer lugar. Então a gente tem esse tipo de gente, tá? Então, de novo, só para ilustrar, né? Então tem o cara que consegue captar dinheiro de qualquer lugar e a gente nunca sabe se ele tem uma ideia mirabolante que ele pode dar dinheiro no negócio virar milionário ou se ele tem uma grande capacidade de execução. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que olhar, tirando isso aqui, é que muitas vezes a gente encontra negócios que não é claro, além não é só claro, ele não consegue não conseguiu amadurecer ainda a ponto dele ser algo que seja relevante ou que a gente consiga entender a clareza daquilo ali. Muitas vezes são negócios de capital intense, que é o que o mundo de investimento chama. O que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo. Doutor Consulta é um negócio de capital intenso. Você tem que contratar médicos, você tem que montar a estrutura, você tem que montar a loja, você tem que fazer marketing. É um negócio de capital intenso. E aí, o mercado de investimento tem um negócio que tem algumas coisas que eu não concordo muito, chamado The Winner Take All. Então, o vencedor leva tudo. Então, quanto mais esse negócio está na cabeça das pessoas, mais a gente consegue chegar lá. Então, é uma grande caixinha de surpresas esse modelo para a gente poder chegar lá, para que esse negócio dê dinheiro. Aí, agora, respondendo do meu lado, tá? Eu trabalho num fundo que a gente tem hoje um modelo que a gente tem ojeriza ao modelo Spray and Pray. Tá? O que é o modelo Spray and Pray? É um modelo que, assim, nos Estados Unidos a gente tem a SV Angels, e aqui no Brasil a gente tem a Bossa Nova, que eu trabalhei lá. A Bossa Nova não é tão assim, está cada vez mais arrochando. Mas existem pessoas que é assim, eu conheci esse cara aqui, ele fala bem, ele tem potencial, eu vou botar dinheiro ali. É uma aposta mesmo. Se eu tenho 90% de chance de perder o dinheiro e 10% de chance de receber de volta, eu vou botar dinheiro no máximo de gente que eu puder, porque esse dinheiro não vai fazer falta mesmo, e os que derem dinheiro vão compensar os que eu perdi. Então o cara faz o spray and pray, né? Ele borrifa dinheiro e reza para esse dinheiro voltar. E existe o modelo que eu trabalho hoje, que é o modelo de analítico, que é o modelo que a gente chama de PLG, que é o Product Led Growth. Eu entro, por exemplo, quando o cara manda um projeto para mim, eu abro o LinkedIn do cara, eu vejo se o cara tem outro emprego, eu vejo o currículo do cara. Outro dia o cara não quis mandar o LinkedIn. Falei, então manda teu currículo. Eu ligo para a faculdade do cara, eu tento descobrir quem são os amigos dele, o que ele já fez, eu vou no Jus Brasil, levanto a ficha do cara, eu arregaço a vida do cara. Por quê? Eu vou botar lá R$500 mil na conta do cara, eu quero saber se esse cara é idôneo. E não é só se esse cara é idôneo, porque eu estou botando dinheiro na conta de um cara
Eu quero saber se esse cara ele consegue eu quero saber se esse cara tem capacidade de execução, tem capacidade de fazer com que a coisa vá para frente. Então, é muito difícil a gente avaliar tudo com o mesmo prisma, com o mesmo olhar. E aí eu vou te falar agora de experiência minha, tá? Eu já olhei para o negócio e falei, esse negócio não vai dar em nada. O próprio EasyTax, falei, esse negócio não vai dar em nada, não é uma merda. Isso não vai dar em lugar nenhum. O cara vai lá e cresce para caramba. Então, existem muitas sublinhas e a gente tem que entender muito o que acontece ali no dia a dia do negócio para que eu possa te dar uma resposta com profundidade se o cara tem espuma ou se o cara tem chopp. Mas aí vem aquela máxima que o cara fala assim, cara, mestre, como me torna um sábio? Ele fala, tomando as decisões certas. Mas como eu tomo as decisões certas, sabe, mestre? Tomando decisões erradas. Não tem jeito, cara. É experiência no dia a dia. Espero ter explicado, cara. Tá ótimo, tá ótimo. Legal, legal, legal. Espremeu um pouquinho, ou Sérgio. Ô, Abretson. Que gostoso. Onde é que você, se tem lucro, né? Se a gente aqui está aqui do outro lado e torce que você tenha lucro aí nesses investimentos. Mas você tem aplicação em bolsa, ações? Você faz isso para diversificar? Você tem isso? Legal. Vamos de novo. É algo pessoal seu, né? Desculpa, talvez. Eu posso. Mas eu só quero entender o teu contexto geral, tá? Legal, então. Para fins educacionais, eu vou explicar o modelo geral para que a gente consiga chegar na mesma página, tá? Quando a gente fala assim, eu sou investidor, a gente tem hoje uma gama gigante para entender da onde, que tipo de investidor essa pessoa é, né? Eu sou praticante, só para dar um outro exemplo para ilustrar, eu sou praticante de meditação. Aí, quando alguém fala para mim assim, respira, minha cabeça trava. Eu falo, respiro pelo nariz, solto pela boca, respiro pela boca, solto pelo nariz, respiro pela nariz esquerda, solto pela direita, solto pela esquerda, respiro seguro, respiro solto, fluxo. Então, assim, tem uma série de formas. No mundo dos investimentos é a mesma coisa, tá? Mas qual que é a regra geral, tá? Para que a gente possa se tornar um investidor anjo. A gente tem lá, vamos dizer, uma reserva de emergência. A primeira coisa é ter uma reserva de emergência que dê para você sobreviver pelo menos um ano, caso o mundo acabe. Então, a primeira coisa. Depois que você tem a primeira reserva de emergência, você começa a fazer investimentos que a gente chama de investimentos mais conservadores, que geralmente são renda fixa, renda variável, todos esses títulos de banco, por aí vai. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem lá de posses, muitas posses. Então, vamos dizer que você conseguiu... você tem um padrão de vida aí de R$10.000 por mês, então você gasta aí R$120.000 por ano, e você conseguiu acumular R$10 milhões na sua conta. Tá? Você pega, sei lá, 30% desse dinheiro é fundo de reserva de emergência, 30% você bota em renda fixa, você bota outros 30% em renda variável e 10% a gente começa a falar de startups. Eu hoje boto até menos que 10%, mas é só para ilustrar, tá? Então, se você conseguiu acumular um patrimônio de R$10 milhões, você vai separar 1 milhão desse dinheiro para perder. É um dinheiro que você coloca de alto risco. Você tem, porque não existe investimento de alta lucratividade e baixo risco. Quanto maior o risco, maior a lucratividade, que são as startups. Então, você tem que investir 10% do que você tem de patrimônio, ou até menos, para se desenvolver em startups. Esse é o primeiro ponto, tá? Hoje, na pessoa física, eu tenho 8 empresas investidas como pessoa física. Além de todos os outros investimentos que a gente já falou aqui, eu tenho hoje 8 empreendimentos na física. Uma delas em Cascavel, que é uma fábrica de kombucha chamada TAC. Então, por favor, se você for no Mufato, se tiver com sede, não compre Coca-Cola, compre uma garrafinha de TAC. Você vai estar ajudando muito seu coleguinha aqui, é um dos investimentos.
Além desses negócios na pessoa física, eu represento um fundo de investimento americano para investir em startups. E aí, esse dinheiro, eu sou um partner, né? Eu sou o representante desse fundo no Brasil. Eu gasto dinheiro que não é meu, né? Então, eu tenho acesso a um cofre, então eu preciso ser altamente criterioso para gastar esse dinheiro que não é meu. Então, eu gasto um dinheiro que não é meu, e desse dinheiro que eu gasto que não é meu, eu preciso que essas empresas deem resultado, porque quanto mais dinheiro elas dão, mais a minha empresa fica... A empresa que eu sou contratado, partner, ganha dinheiro, e quanto mais eles ganham dinheiro, mais eu sou comissionado. Então, aí esse é o fluxo de investimento. Beleza? Deu para entender o ciclo geral? Ok, tá bom. Perfeito. Fico feliz em ajudar. Gostei da diversificação aí para diminuição de risco, né? Sim, sim, exatamente. Estão tendo aula até de ações hoje, aplicação, olha que bacana. Legal, galera. Parar bem ele, né, Sérgio? Porque não é sempre que pode pegar o sujeito pelo pescoço. Então, vou fazer um pedido já. Então, aqui, ó, por favor, me ajudem. Acessem o meu site, me sigam nas redes sociais, porque para que eu possa estar aqui com vocês, para cada pessoa que me segue, eu ganho R$1. Então, eu fico feliz se vocês puderem entrar lá, me seguir nas redes sociais. E se vocês acharem que eu mereço a atenção de vocês, comprem também o meu livro. Comprem também o meu livro, que vai ser um grande prazer contribuir e colaborar com vocês aí. Kenzie, eu vou falar com a Wendy depois, a Wendy para ela me mandar o link, aí eu passo para a galera toda aqui nos grupos. O link está no chat, acabei de colocar, colocou? O link do livro direto é pitchperfeito.com.br, ou tá. então, enfim, não é mandatório, não precisa comprar o livro, não é obrigatório, a gente ainda está na pré-venda, mas assim, vocês podem entrar no meu site, que é omac.com.br, lá vai ter um link para o livro e, poxa, vai ser uma grande honra saber que eu estou contribuindo com vocês aí. Sempre. Pode falar, Carpinteiro. Teve um momento, você, né, falando aí da sua história, teve um momento que virou a chave na sua vida, né, de onde você iniciou, ou foi uma escada que foi dia a dia? Teve algum evento, alguma coisa que aconteceu que te fez despertar? Foi uma escada, mas não foi para cima, foi para o porão. Então, a escada era descendo. E eu escorreguei e caí de cara. Tinha uma empresa, ela foi bastante grande no Brasil, a gente tinha uma boa quantidade de funcionários, só que depois de 10 anos operando ela, eu acabei tomando a decisão de fechar. Tinha me tornado pai, então tinha uma série de coisas, e aí a gente fechou aquela operação. E aí eu fiquei desempregado, fui procurar emprego, aí eu comecei a trabalhar num grupo em São Paulo chamado E-Commerce Brasil, fui VP de negócios lá, mas aí junto com uma dívida de R$500 mil na física, uma vida dura ali. Aí, além disso, eu fiquei lá por um ano, foi quando eu recebi um convite para trabalhar com um investidor americano numa empresa em Seattle, para trazer uma operação para o Brasil. Esse se tornou o meu sonho, ser um representante de uma empresa global no Brasil. Porque eu via todos os meus amigos, pessoas melhores que eu, fugindo do Brasil. Falei, se está todo mundo indo embora, alguém tem que ficar para pagar a luz. Eu fiquei para pagar a luz. Aí a coisa não deu certo, porque o Brasil é complexo e tal. Fiquei desempregado de novo. Aí lembra que eu falei que eu tenho uma lista de profissões antes de passar fome? Então, eu passei pela prostituição, não deu certo. Aí eu comecei a trabalhar como coach e palestrante, né? Aí depois não deu muito certo, eu fui para a consultoria. Fui dar uma palestra em Maceió, 2 amigos meus começaram a conversar sobre montar um fundo de investimento, um grupo de investimento se tornou um fundo, era o Pierre Schumann e o João Kepler. Trabalhei com eles na Bossa Nova, de 20 empresas investidas até a venda para o Banco BMG. Quando a operação foi vendida para o BMG, consegui receber meus atrasados, paguei as minhas dívidas.
abri uma empresa e falei, nunca mais eu quero falar com empreendedor na vida, ô raça desgraçada. Some da minha vida. Abri uma empresa de consultoria e transformação digital, consegui atender o Sebrae em Brasília. Fiquei 1 ano e pouquinho em Brasília trabalhando. Depois comecei a atender vários clientes. Atendo hoje a SIC, por exemplo, atendo Federação de Indústria, atendo vários espaços de inovação pelo Brasil, sempre desenhando programas de transformação digital e inovação, que é a minha especialidade. Minha empresa estava faturando, contratando mais gente, indo tudo bem. Falei, vou tentar agora pegar um cliente maior. Né? Um amigo disse que estava participando de uma aceleradora nos Estados Unidos, uma aceleradora espanhola nos Estados Unidos, que precisava desenhar programas de aceleração. Falei, pô, se os caras estão procurando, estão precisando, e é a minha especialidade, vou mandar uma proposta. Vai que eles aceitam. Né? E aí eles aceitaram. Só que eles falaram, olha, a gente quer mais do que a sua empresa, a gente quer você. Topa trabalhar para a gente? Aí eu falei, como assim? Tipo, não vou largar minha empresa. Mas aí sabe como é que é, né, cara? A carne é fraca, a gente quando vê um contra-cheque em dólar, a gente já fica nervoso, né? Dá aquela balançada, fica verde. Aí não teve muito jeito, né? A proposta foi muito boa. Então, hoje a The Venture City, ela é um cliente dentro da minha empresa, da MarkWave Ventures, que é uma empresa também de participação, mas ela também é uma empresa especializada no soft lending de empresas internacionais no Brasil. E eu ganhei essa conta. No primeiro contrato foi de 1 ano, para trazer a operação da The Venture City para o Brasil. A gente bateu todas as metas, agora a gente acabou de renovar o contrato por mais 2 anos agora. Né? Então, temos mais 2 anos de contrato com essa operação no Brasil, para trazer esse fundo de investimento para cá. Então, a gente chegou lá, tinham 2 empresas investidas, a gente está hoje com 12 empresas investidas no portfólio. Né? Dessas 10 foi eu que levei para lá. E agora eu preciso colocar mais, pelo menos 10 para dentro, para que a gente possa abrir um escritório aqui, assim como foi aberto um escritório em Brasília. Então, este sou eu hoje. Bacana. Obrigado pela transparência, tá? Sempre. Transparência aqui é o que a gente... Eu acho que quem gosta da gente tem que gostar da gente desse jeito, né? Então, a gente está sempre claro e transparente. Do jeito que é. Do jeito que é. Bacana. Eu vou pedir para quem puder abrir a câmera para a Thaisa fazer um print para a gente poder postar também, apesar que vai tirar as fotos aqui, mas é importante. Abre a sua também, Thaisa. Aí a Thaisa faz um print lá para nós. Ali o Juliano. E aí, beleza? Vai lá, todo mundo sorrindo. Sem máscara, né? Olha que delícia. Ô, coisa boa. Beleza lá? Grato, gente, pela atenção. Obrigada, gente. Legal. Desculpem os contratempos no começo. Não, tranquilo, que isso faz parte da... galera, são quase 9h10 já. Acho que vamos liberar o Mackenzie para poder jantar. Deve estar na correria aí, né, bicho? Imagina como é que está teu agito aí. Queria agradecer a presença. Coração puro está aqui, feliz. Oi. Só perguntar para ele se o livro dele entrega muito valor, que eu entrei agora no site para comprar. Tá vendo? Olha lá. Você entrega bastante valor no livro? Aí vai ter que ser uma aposta, né? Aí você vai ter que correr esse risco. Investimento. É um investimento, né? É a forma que você tem de me levar para casa um pouquinho. Pois é, eu tô... Aí, nesse caso, o que o pessoal do infoproduto faz? Eles usam uma técnica chamada de autoridade. Aí, nesse caso, você tem que ouvir o depoimento de quem já fez ou já me viu dando aula de pitch. Isso. No caso, quem está aqui é só o Sérgio. Sérgio, você acha que pode valer a pena? Pode comprar e compre mais para dar de presente. Então, na realidade, eu vou comprar porque, como eu dou a disciplina de empreendedorismo, a gente participa da Maratona Empreendedora ali com o Sebrae de Startup Garage, né? Então, para até indicar para os alunos mesmo, né? Isso. Então, vamos fazer mais, Piedade.
Vamos fazer uma aula dessa com seus alunos, se você quiser. Isso. Ai, que bom. Que bom, eu quero sim. Tá bom? Olha, tá. Legal. Tô falando que Sem pagar nada mais por isso. Você compra o livro e leva uma aula ao vivo. A gente só tem que ajustar a data. Isso. Aí é com a Wendy, já não é mais comigo. Aí ele empurra a encrenca para o Wendy, ela que ajuda as agendas, né? Tadinha, ela está na outra aula agora, gente. Legal. Uma loucura. A gente tinha que pegar o Edson e ele tinha que ensinar como é que faz para se envolver com tanta coisa e ter essa tranquilidade, e ter esse tempo aí que ele está tendo, hein? Estou até com inveja do rapaz. Eu fiz um post sobre isso anteontem no meu Instagram, falando sobre metodologia. E está todo mundo me pedindo as metodologias. Aí eu escrevi lá, né? GTD, tem Pomodoro, Kanban, então a gente pode fazer, mas se eu quiser uma dica para isso agora, basicamente você tem que trabalhar com 2 formatos. Um é o GTD, que é o Get Things Done, deixa isso pronto logo, que te ensina tudo que leva até 5 minutos, você faz, tudo que leva entre 5 e 30, você organiza e faz aqui no mesmo dia, e tudo que leva mais de 30, você planeja para executar. E a outra técnica é o teorema de Eisenhower, que é um alemão que trabalha com urgente e importante, não importante, mas urgente, não urgente, mas importante, e não urgente, não importante. Então, eu só trabalho no que é urgente, eu só trabalho no que é importante e não urgente. Então, para mim, estar aqui com vocês é importante, mas não é urgente. Por isso que eu tenho essa disponibilidade e clareza para falar com vocês. Se eu tivesse marcado alguma outra coisa depois, eu não estaria com a mesma tranquilidade, né? Então, é um pouco disso aqui. Mas, sim, eu vou tentar botar isso no meu livro de empreendedorismo para que a gente possa falar mais sobre isso num próximo momento. Legal. Fantástico, legal. Obrigadão. Bacana, então. Queria agradecer a todos que estiveram, que passaram, e vocês que estão aqui até agora, e principalmente você, né, meu grande amigo Mackenzie, que tanto contribui, que tanto colabora com a gente aqui. Já falei que daqui uns dias nós vamos trazer ele para morar aqui em Cascavel. Ele veio para cá, começou a dar palestra, daí já virou mentor dentro do radar de inovação, agora ele já tem um bracinho numa empresa aqui. Eu falei, aqui uns dias nós vamos trazer ele para morar para cá. Já tem meus restaurantes prediletos. Opa, isso sim. Eu tinha combinado com o Sérgio tentar fazer esse workshop ao vivo com vocês, mas a gente não. Que eu estaria aí na semana passada, eu estaria aí essa semana. Mas minha mãe passou mal e eu estou acompanhando ela no hospital, então não está tão fácil, não pude viajar. Mas em agosto eu estou presente, fiquem tranquilos. Se Deus quiser, estará. E aí agora fiquei sabendo também que a gente renovou o contrato, né, Sérgio? Opa, sim. Então vamos começar a ter muito trabalho mesmo. Estou sabendo. E a bronca é grande, viu? Nós vamos ter muito trabalho. Rapaz, aí a bronca é da Wendy e do Gustavo. Eu só executo. Vai ser só o legal. peão que aperta parafuso. Eu tô bem inteirado do edital já, cara. Vai ser muito bom, vai ser fantástico. Excelente. Bacana, então. Obrigado a todos. Edson, mais uma vez, obrigado. Descanse, que sua mãe melhore logo, saia logo do hospital, tenha tudo bem. E aguardo você, tá? Vamos conversando. Eu vou fazer a ponte da professora pedagógica, o Wendy, vamos fazer acontecer. Vamos levar você para o pessoal da universidade aqui. Vai ser uma honra. Bacana. Gente, obrigado, boa noite, bom descanso para todos. Mackenzie, obrigado mais uma vez. Muito obrigado.